Você levaria para casa um carro elétrico de quase 300 mil reais, vendido em uma quantidade limitada e que sai de linha ainda esse ano? Bom, esse é o caso do Chevrolet Bolt EUV, a versão SUV do Bolt que acaba de chegar ao Brasil. Mas caso você já tenha respondido não logo de cara para minha pergunta, eu te convido a assistir esse vídeo para pensar melhor antes de tirar conclusões, porque esse carro aqui pode ser uma opção bem interessante sim. Mas primeiro eu vou fazer aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Quatro Rodas, incluindo a revista impressa, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto e fazer a sua assinatura. De novo, o Bolt EUV é a versão SUV do Bolt EV. Apesar deles terem aparência e dimensões muito semelhantes, muito próximas. Aqui, começando pela dianteira do EUV, ele tem os faróis separados em duas peças. Essa superior aqui tem a luz diurna e a assinatura, né, como está aqui com os faróis, que fica um pouquinho mais fraca. E seta, a seta aqui é dinâmica, ela faz aquela corridinha. Embaixo tem os faróis principais com facho alto e facho baixo. São peças muito parecidas com a do Bolt EV, só que lá na versão convencional elas são unidas. Aqui no SUV elas são separadas. Mas aqui na frente, na grade, essa parte aqui é sempre na cor do carro e no EUV essa abertura aqui é um pouquinho maior, ela é mais alta e mais larga. Ah, outra coisa, esse logotipo aqui da Chevrolet é sempre preto nesse carro, tanto aqui na dianteira quanto lá na traseira. De lado a gente consegue ver bem a diferença entre os dois Bolt. Esse daqui tem um formato mais robusto, até um pouquinho mais convencional mesmo. O capô, por exemplo, é mais horizontal. Lá no outro Bolt ele é um pouquinho mais anguloso, uma pegada mais de minivan. Lembra até uma Meriva na real. Aqui não, aqui ele tem uma coisa mais convencional, como eu falei. E essa horizontalidade que eu falei também vai ali nas linhas mais da lateral mesmo, ali da base das janelas, dos vincos, para dar esse aspecto mais de robustez para esse carro. O caimento aqui da traseira é mais vertical, também para ter essa pegada mais de SUV em relação ao Bolt convencional. Só que apesar de ter essas proporções legais, tal, é um carro bonito, ele parece ter muita lata na lateral. E aí faz parecer que as rodas são muito pequenas, mas na real elas são de 17 polegadas, tem pneus 215 e 50, é um tamanho bom, mas essa discrepância entre lata e roda dá essa impressão. E falando sobre dimensões, esse carro aqui é 15 centímetros maior no comprimento, 8 centímetros maior no entre-eixos e 3 centímetros maior na altura em relação ao Bolt EV. Aquilo das linhas horizontais também estão aqui na traseira e ela é até sóbria, se for pensar para um carro elétrico, é uma traseira sóbria. O para-choque é bem alto e as lanternas são interligadas por essa faixa preta. E coincidência ou não, não tem como olhar para esse conjunto sem lembrar do Volkswagen Nivus. É muito parecido, inclusive o formato que acende aqui a lanterna, faz esse quase um U aqui. Aí começam algumas pirações aqui do Bolt EUV. Apesar de ter essa lanterna aqui, grandona, bonitona, bem protegida, né, numa posição alta, a luz de freio não fica nela, ela só serve para iluminação noturna. A luz de freio fica aqui embaixo, que inclusive essa luz tem dupla função, ela também serve para seta. É assim mesmo, vermelhona, bem num estilo bem americano. Só que aí eu percebo uns dias com esse carro, outros que eu já dirigi, que tem essa iluminação, que o brasileiro não está muito acostumado com esse tipo de seta. Rola ali um ruído no trânsito, no entendimento de que você está dando seta, principalmente quando você está pisando no freio. Porque quando você está pisando no freio, vai ficar uma acesa direto e a outra piscando.
Ou mesmo que não esteja, só uma luz vermelha piscando. Aqui no Brasil a gente está acostumado com luz amarela, mas é uma característica do carro, não tem como adaptar aqui para o Brasil, então paciência, vamos ter que seguir assim. E tá faltando a luz de ré, né? Bom, a luz de ré fica mais escondida ainda. Ela fica lá embaixo, bem no meio do para-choque. Fica tudo bem espalhadão. O porta-malas tem 462 litros, mas não é do jeito que ele está aqui. É no segundo nível que a gente abre esse tampão e joga ele lá para baixo. Aí sim, ele fica com um compartimento consideravelmente maior. O fechamento ou abertura do porta-malas não é elétrico, porque na teoria o Bolt nasceu como um carro elétrico barato lá nos Estados Unidos, então ele não tem essa função nem nessa versão que é a Premier topo de linha. Agora vamos conhecer como que é o interior dele. Aqui no banco de trás dá para ver na prática o entre-eixos maior do Bolt EUV. Ele é muito espaçoso. Eu tenho cerca de 1,75 m, o banco da frente está ajustado para mim e me sobra um palmo bem aberto aqui. Eu estou muito tranquilo, dá para até cruzar as pernas aqui. O único problema está na altura, porque se eu ficar aqui mais reto, ó, minha cabeça vai quase encostar no teto, principalmente aqui na lateral. Ele é bem inclinado aqui a lateral. Uma pessoa um pouquinho mais alta do que eu, 1,78 aqui, já vai ter problema com a cabeça. E esse carro aqui é um raro caso em que o assoalho é plano. A gente sempre critica aqui quando o túnel central é alto, aqui ele não tem. Isso ajuda muito na acomodação de 3 pessoas. Mesmo que o espaço lateral não seja dos mais generosos, dá para acomodar, dá para levar 3 pessoas aqui e ela vai agradecer muito por poder colocar o pé no chão aqui como os ocupantes do lado. Mas ele tem uma falta grave aqui atrás. Aqui nesse console não tem nada, não tem saída de ar-condicionado e muito menos porta USB. Deveria ter, pelo menos num carro com essa pegada tão tecnológica, portinhas USB ali para carregar o celular, né? Mas nem isso. Bom, vamos ali para frente agora. O painel do Bolt tem um aspecto bem limpo, ele não tem grandes invenções, é tudo bem prático, funcional. E o acabamento também é bem caprichado, aqui nas portas, só nas dianteiras. E na parte superior do painel tem material emborrachado, tem aqui preto brilhante, apliques cromados que imitam aço escovado. É uma mistura de materiais, de texturas bem interessante. E também tem um cuidado na construção, você não vê vãos muito grandes ou muito desalinhados, é caprichadinho. E tem também uma mistura legal nos bancos e aqui nas portas desses materiais que imitam couro em preto e azul. É um azul bem escuro, mas que é bem bonito, lembra até do Tracker Premier, o Tracker nacional. Tem também o azul aqui na parte aqui central do painel. Só tem 2 coisas que me incomodaram bastante aqui pela falta de suavidade. Primeiro, essa tampa aqui, que se você solta, ela fecha com tudo, dá uma pancada, até meio perigoso. E esse botão, os botões na verdade, aqui de volume e de trocar a faixa da música. Você aperta e tem um... E eu não estou apertando forte não, ele tem um tec-tec bem... Falta suavidade aqui, demonstra uma falta de cuidado nesses pontos específicos. Agora vindo aqui para o meio, esse console central aqui, bem limpo também. Tem os botões de câmbio, né, seletor de marcha aqui, alguns outros comandos. Carregador de celular por indução que fica bem escondidinho, aqui é bem profundo. E embaixo dele tem essa parte aqui, esse segundo console, para você colocar objetos que você não vai usar tanto, porque o acesso dele não é tão prático. Se você estiver aqui, você tem que fazer um malabarismo, dirigindo principalmente, sem condições. Vindo aqui para as telas, o quadro de instrumentos tem 8 polegadas, tem uma boa riqueza de informações, até tem uma função mais simplificada, mas é legal você ficar vendo ali em quantos quilowatts você está gastando na aceleração, quando você está regenerando. É bem legal, tem uma qualidade de imagem boa também. A central multimídia também bem grandona, tem 10,2 polegadas, também uma qualidade legal de imagem. É o MyLink tradicional do Chevrolet. Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio
e Wi-Fi. Mas aí tem um conflito. São duas funções bem legais, né, essas conexões sem fio e o Wi-Fi, mas elas acabam conflitando entre si, porque elas usam a mesma rede Wi-Fi. Então às vezes você acha que está conectado na internet, mas ele está usando o Android Auto, aqui no meu caso, sem fio. Aí você precisa ir lá no celular manualmente e conectar pela internet, e trocar, né, o Wi-Fi do Android Auto pelo Wi-Fi da internet. Isso você só consegue fazer no celular. E cada vez que você sai com o carro, ele vai automaticamente conectar o seu Android Auto sem fio. E aí tem outra coisa, que se você está conectado na internet, você não consegue usar essas plataformas sem fio, tem que ser via cabo. Então aí você escolhe o que você prefere. Nos equipamentos, ele tem quase que o trivial já para um carro dessa categoria. Piloto automático adaptativo, com frenagem automática, faróis altos automáticos, ar-condicionado aqui é digital, mas de uma zona só, freio de estacionamento eletrônico, alerta de tráfego cruzado traseiro, e aí tem umas coisinhas a mais, volante e bancos dianteiros com aquecimento, um teto solar panorâmico bem grandão com abertura e alerta de saída de faixa com correção. Mas tem uma coisa que chama muita atenção aqui no Bolt EUV, que aí já envolve segurança também, é que ele tem 10 airbags. São airbags frontais, laterais, de cortina, tanto para a primeira quanto para a segunda fileira e até aqui de joelho. É bastante airbag e chama bastante atenção. Agora, dirigindo, eu vou te falar como é andar nesse carro, sobre mecânica, sobre autonomia e depois disso, sobre o preço. Vamos lá? O Bolt EUV tem exatamente o mesmo conjunto mecânico da versão convencional. Ou seja, aqui a gente tem um motor elétrico de 203 cavalos de potência e 36,7 kgfm de torque. Como o motor está ali na dianteira, esse carro aqui é tração dianteira. Ele é bem espertinho, tem acelerações rápidas, retomadas boas. Ele só não é aquele elétrico violento, que dá aquela pancada quando você dá aquela acelerada, aquele kickdown, né? Ele até vai dar um puxão, vai te fazer colar no banco, mas não chega a assustar. Isso faz dele um bom elétrico para quem está começando ali nos elétricos e ainda não está acostumado com esse comportamento do torque instantâneo. E caso você queira um pouquinho mais de desempenho, ele tem o modo Sport, que aqui é representado por um botão com uma bandeirinha quadriculada de corrida. Bem bonitinho esse comando aqui. Só que aí, claro, ele vai gastar mais bateria se você ativar o modo Sport, que ele vai ficar sempre mais pronto ali para acelerar. Nos nossos testes, esse carro aqui foi de 0 a 100 km por hora em 8 segundos. É um número bom, mas não tão bom quanto o do Bolt convencional, que foi em 7,3 segundos. É uma diferença bem considerável. Para ajudar nas regenerações ou poupar um pouco a bateria, ele tem aquele modo One Pedal, que você consegue ativar aqui por esse botão no console central, que é aquele sistema que todo elétrico tem, que você consegue dirigir com um pedal só com acelerador. Então se você soltar o pé do acelerador, ele já vai começar a frear sozinho. Ou que, como eu estou numa estrada, é até melhor você desativar, que o carro fica mais solto, você não tem que ficar meio que brigando com esse freio. Aí nesse caso dá para você ativar aqui na mão, tem uma maleta atrás do volante, que não é de troca de marcha, claro, esse carro não tem câmbio, não tem marcha para trocar. Você ativa aqui na mão, acaba sendo até um freio aqui no seu dedo, que você pressiona e ele vai frear do mesmo jeito que o One Pedal, mas quando você quiser. Por falar em regeneração, em bateria, a bateria desse carro aqui pesa 443 kg e tem 66 kWh. Ou seja, é um tamanho intermediário, é um pouquinho maior que a de um Peugeot E2008, por exemplo, mas não chega nos 80 kWh de alguns carros mais caros até. E com essa bateria, com esse conjunto mecânico, de acordo com os nossos testes também, a autonomia projetada dele é de 403 km em ciclo urbano e 396 km em ciclo rodoviário. Agora falando um pouquinho sobre a dirigibilidade desse carro, ele tem uma suspensão bem macia, é bem confortável. Às vezes ela tem um balanço até um pouco exagerado, dá até um pouquinho aquele efeito rebote, é até um pouquinho demais.
mas aí isso só reforça a vocação urbana desse carro. Porque além de ser muito macio, ele passa por lugares mais acidentados, por terrenos mais maltratados, sem grandes problemas. E aí também entra a direção desse carro, que ela é um pouquinho mais pesada do que aparenta ser, mas também é uma necessidade, porque ele é um carro alto e estreito, então não dá para você brincar muito ali com balanço lateral ali, não dá para ser uma direção tão leve. Até porque esse carro aqui tem cerca de 1.700 quilos. Para um carro elétrico não é tanto assim, tem elétricos muito mais pesados do que isso. No fim, o Bolt é um carro muito amigável, principalmente para se dirigir na cidade. Ele segura bem a carga da bateria, é um carro econômico e vai muito bem principalmente como um primeiro elétrico ali, para quem quiser um elétrico intermediário. No final das contas, o Chevrolet Bolt EUV é um bom carro sim, principalmente diante da concorrência. Ele é espaçoso, econômico, tecnológico e bastante amigável para o dia a dia. Por R$280 mil, ele fica abaixo dos 330 cobrados pelo Bolt EV, o irmão convencional, e abaixo também dos 290 cobrados pelo Hyundai Kona elétrico. E fica um pouquinho acima dos 260 do Peugeot E 2008, e também não foge muito dos 240 cobrados pelo Jaque EJS4 e até pelo Renault Zoe, um carro bem menor. E tem outra coisa, aqui para o Brasil só 200 unidades serão vendidas, o que talvez já seja um reflexo do final da produção lá nos Estados Unidos, que vai acontecer ainda em 2023. A gente só não sabe dizer agora como isso vai se refletir depois no mercado de usados, se para o bem, para uma raridade para o bem, ou se para uma raridade para o mal. Só que aí a gente também tem que considerar que nenhum desses concorrentes diretos dele vendem muito mais do que isso. Agora me diz você, principalmente você que disse não lá no começo do vídeo, você mudou de opinião ou continua dizendo que não compraria um carro desse aqui? Conta pra gente aqui nos comentários que a gente tá sempre de olho. E claro, lembrando que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!